Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A palavra de Mateus, no capítulo 20. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje pode ser dividido em 3 momentos que estão profundamente conectados entre si. No primeiro momento, Jesus estava caminhando em direção à cidade de Jerusalém. Era a sua última caminhada para esta cidade. Lá ficava o centro do poder, tanto político quanto religioso, de todo o país. E no caminho, Jesus falava para os seus discípulos de que ele seria entregue nas mãos dos poderosos, seria condenado, morreria na cruz. E daí nós temos o segundo momento, em que fica em evidência a mãe de Tiago e de João, que se aproxima de Jesus. Esta mãe, ela pensava que Jesus tomaria o poder, que ele usaria a força de Deus para instalar na cidade de Jerusalém o seu reino. Por isso todos caminhavam juntos em direção a essa cidade. Os filhos dela, e quem sabe até os discípulos do Senhor, também pensavam assim. Aquela mãe queria que os seus filhos fossem importantes, que ocupassem cargos de destaque. Tanto é que, na linguagem da época, sentar-se à direita ou sentar-se à esquerda de um rei significava ser seu ministro. Na verdade, Jesus não estava indo a Jerusalém para tomar o poder, para ser rei. Muito pelo contrário, ele estava indo para se dar em sacrifício, em favor deles, de mim e de você. Neste momento, os discípulos ainda não sabiam direito quem era Jesus. Eles não tinham compreendido a missão do Senhor. O olhar deles ainda era muito humano em relação à missão divina que Jesus tinha. O que a palavra ensina para mim e para você? Quem não nos ama pode estar até no mesmo caminho que nós, mas não consegue olhar para o mesmo horizonte. Por isso não entende os nossos sonhos e muito menos os nossos esforços. Quem não nos ama pode estar até ao nosso lado, quem sabe até ofereça companhia para nós, mas nunca será capaz de fazer sacrifícios por nós. Quem não nos ama nunca entenderá as nossas renúncias e o valor dos nossos sacrifícios. E no último momento, Jesus ensina aos seus discípulos a não serem os primeiros, mas estarem sempre dispostos a servirem e até darem a vida se necessário. As pessoas amadurecidas, como eu dizia ontem para você, não se preocupam tanto com os cargos que ocupam ou que posição de reconhecimento terão na sociedade. O mais importante nunca será o lugar, porque todo lugar se torna bom quando o coração é bom, e todo lugar fica detestável quando a alma é fútil e vazia. Então, não é sobre o lugar, mas sobre o que nos tornamos e o que nós temos para oferecer para os outros. Com o tempo, algumas verdades da nossa vida elas vão ficando mais evidentes.
A gente cresce acreditando que o mais importante é chegar a algum lugar, conquistar reconhecimento, juntar coisas, ser visto, ser lembrado, ter fama. Só que quando os anos passam, nós percebemos algo muito mais simples, algo muito mais profundo. O que sobra no final da vida não é o que nós juntamos, não é o prestígio, não é a fama. O que realmente permanece é aquilo que nós nos tornamos na vida de alguém. Por isso existe uma sabedoria que muda completamente a maneira de nós olharmos para a nossa própria caminhada. Existe uma sabedoria que não é tanto sobre o lugar onde você quer chegar. Existe uma sabedoria que pergunta com quem você quer ir, quem merece o seu tempo, quem caminha ao seu lado de verdade. Porque no fundo, nem sempre o sentido está na chegada. Muitas vezes o sentido está no caminho que você fez, com quem você fez e na forma como você caminhou ao lado dessas pessoas. Há viagens na vida em que o que realmente importa não é o destino alcançado, mas é o fato de ter sido um bom companheiro de estrada, ter aproveitado o tempo, ter caminhado com generosidade, ter estado presente quando alguém precisava de apoio, ter dividido o peso do caminho quando ele ficou mais difícil para aquela pessoa que estava ao seu lado. Porque no fim das contas, a vida acaba revelando isso com muita clareza. Não é apenas sobre o lugar, é sobre quem caminhou com você e sobre quem pode dizer, olhando para trás, que a presença que você ofereceu tornou o caminho mais humano, mais leve, mais cheio de sentido. Porque existem pessoas que passam pela vida deixando marcas de competição e existem outras que passam deixando companhia. E essa é uma diferença que muda a nossa vida inteira. Que Deus abençoe o seu dia, fortaleça o seu caminho quaresmal e que cada vez mais o seu e o meu coração se voltem para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora o 15º propósito para esse tempo da Quaresma. Hoje, durante o dia, você vai colocar no seu bolso um crucifixo. Pode ser o crucifixo do seu terço. E ao longo da sua jornada, você vai olhar para ele, tomá-lo na mão e lembrar que nós seguimos o crucificado, que na cruz deu a sua vida por amor a cada um de nós, que nós precisamos corresponder a esse amor imerecido, mas é generoso e quer nos transformar. A você, mais uma vez, eu desejo uma excelente jornada, muita paz e até o meio-dia, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.